Eu preciso que vocês abram a câmera aqui, só para a gravação aqui. E aí eu vou corrigir com vocês. Aí, essa aí que você vai corrigir de hoje é a de... A de química, que já encerrou. Ok. Professora, Oi. você, nas questões abertas, você não bota o gabarito, não. É tipo, resposta não, né? Eu vou corrigir agora, Tá bom. tá bom? Eu não ponho o gabarito lá porque acho que não tem nem lugar de eu colocar o gabarito. Mas aí, toda vez que a gente faz uma prova, logo em seguida eu tento corrigir com vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, às vezes o gabarito da questão fechada mesmo tá errado, aí dá tempo a gente corrigir, tá? Tá ok. Tá dando pra enxergar aqui tranquilo? Tá. Então, esse aqui eu só passei a prova para o Word, né, para a gente poder corrigir aqui, mas é a mesma prova que tá lá. Às vezes as questões vão em ordem alternadas para vocês, e não sei como é que tá esse ano, não, porque não tem nem essa opção de eu colocar isso, mas tudo bem. E aí o gabarito também, foi um combinado entre nós professores que ele vai ser liberado. Então, por exemplo, o prazo da prova acabou ontem, meia-noite. Então, meia-noite ele vai ser liberado, depois do período de agendamento, tá? Então, oi. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Ô, gente, a professora de inglês lançou a prova, tá? Vai até o dia 14. É só isso. Até quando? Dia 14. Só isso. É porque eu vi aqui. Ok. Tá bom. Então, olha só. A prova, eu falei com vocês, a prova estava, teoricamente, eu fiz uma prova para ser feita em 50 minutos, apesar de ter 14 questões. E aí lá marca o tempo que vocês gastaram e tal. E praticamente todo mundo ficou dentro do tempo, tá? Aí eu fiquei mais tranquila com relação a isso também, porque eu não sei o ritmo de vocês, né? Pelo computador não tem como. Mas a gente vai se descobrindo. Professora, geralmente todos os professores falam que a nossa turma é que faz a prova mais rápido. É, né? É verdade. A gente faz a prova muito rápido, todas. Vocês viram? Eu não sei se alguém já fez a prova de física, mas a prova de física ela tá com menos questões. Tá. Mas por quê? Por causa de questão de tempo, né? Só que eu não gosto de colocar tão pouca questão, porque senão uma questão vale muito. Aí, se vocês erram, já perde muito ponto. Então, às vezes, prova grande é chato, porque ocupa tempo, mas questão de nota ajuda um pouquinho vocês. Aí eu tento fazer um equilíbrio ali. Então, vamos lá. Na questão 1, pede o seguinte: na química, como se chamam as estruturas que constituem toda a matéria, gente? Isso aqui a gente viu na nossa primeira aula. A gente pode ir dividindo. São partículas que a gente não enxerga, né? Só que elas existem, já foi provado experimentalmente, que são o quê? Átomos e moléculas. Isso. Aqui. Questão 2. Massa, extensão e impenetrabilidade. São exemplos de quê, gente? Eu errei essa. Eu também errei essa, menina. Eu também errei. Propriedades gerais. Botei propriedade. Professora, eu coloquei propriedade geral e errei. Eu também. Então, vou conferir o gabarito lá. Então, eu falei com vocês, é importante a gente corrigir aqui para conferir. Então, eu errei uma só. Então, eu fechei. Eu também errei uma só. Vou conferir o gabarito lá, tá? Na questão 2. Vamos lá. Questão 3. Quais as propriedades a seguir não são as mais indicadas para verificar se uma certa amostra sólida de uma substância conhecida é pura ou não? Se eu estou em uma amostra sólida, ponto de ebulição me ajuda, gente? Ajuda. Não ajuda porque primeiro eu tenho que fazer o ponto de fusão e depois fazer o ponto de ebulição. Então, não ajuda muito, não. Ponto de fusão. Seria. Mas dureza seria? Não. Não, né? Cor e densidade. Não. Ponto de fusão e visão. Visão é uma propriedade organoléptica, né? Que, dependendo dela... O gabarito é errado, porque eu tinha acertado essa, mas eu não marquei essa. O que tá no gabarito? Ixi. Eu também.
O meu Tá no tava... gabarito. Deixa eu abrir aqui. Provas. Toma cuidado para não abrir o gabarito da prova errada. Vamos lá. Essa aqui o gabarito tá certinho, letra B, ó. Essa aqui, letra D, propriedades físicas, certinho. Essa aqui, ponto de ebulição e densidade. Ah, Assim, o ponto de fusão, tá certo, gente, eu que errei aqui. Vamos voltar aqui. O ponto de... A gente usa propriedades específicas, não é? Sim. assim. Propriedade, visão é uma propriedade o quê? Geral. O único, fui eu que errei aqui, desculpa. O único que só tem propriedades específicas é esse aqui. Os outros têm mais propriedades gerais. Dureza é geral, cor é geral, visão é geral, entendeu? Por isso que é esse aqui. Ponto de ebulição seria o mais indicado? Não, seria ponto de fusão. Mas dentre as alternativas, seria esse aqui. Que não está errado também. Tranquilo? Tranquilo. Essa é a questão 2 que eu fiz conferir o gabarito, né? É. Foi. Aqui, ó. D, propriedades físicas. Esse aqui tem que corrigir. São as propriedades gerais. Essa aqui tem que corrigir realmente, tá? Essa aqui são as propriedades gerais mesmo. Questão 4. Essa aqui de graça. Densidade é uma propriedade definida pela relação Massa e volume. massa-volume. E aí, por essa aqui, ajudou pra caramba as outras, né? Dou mesmo, professora. Então, vamos lá. Qual a massa de 3 ml de acetona, sabendo que sua densidade absoluta é 0,792? Então, vamos lá. A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, né? Uhum. Sim. Então, 0,792 é igual a massa sobre 3. Então, massa é igual a 0,792 vezes 3, e vai dar igual... 0,792 vezes 3 vai dar igual a 2,376 gramas. Muito importante unidade, tá? A professora Sim, tá não quase coloco. esquecendo da unidade. Teve gente que esqueceu e eu tirei ponto. Porque a Tava gente quase combinou, né? esquecendo. Meu Deus. Questão 6. Uma pessoa comprou um frasco de éter anidro. Para se certificar que o conteúdo do frasco não foi alterado com a adição de solvente, basta que ele determine com exatidão a densidade, para saber se está puro, densidade é uma coisa, volume, Não. temperatura Não. de ebulição, Sim. sim, volume não, e massa, Não. também não. A não ser que eu determinasse o volume e a massa, né? Uhum. Porque aí eu determino a densidade, mas como não tem essa opção, então 1 e 3, letra B. Questão 7. Um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de pedra, realizou este experimento. Colocou em uma proveta de 50 ml de água e, em seguida, mergulhou uma pedra cuja massa é de 10 gramas e anotou o volume da água na proveta, que foi de 75 ml. Conforme mostra o esquema, o valor da densidade dessa pedra em gramas por ml é... Então, olha só. A gente tem que a massa, ela vale 10 gramas, não é isso? Uhum. Sim. E qual é o volume, gente? O volume da pedra não é o volume de água deslocado? Sim. Foi. Então, seria o quê? 75 menos 50. 50. Seria 25. Alguém tem dúvida com relação a isso? Não. Não. Não? Então, a densidade da pedra é igual a massa sobre o volume. Então, a densidade é igual a 10 dividido por 25. Então, a densidade é igual a 0,4 gramas por ml. Tranquilo esse? Sim. Tá bom. Esse aqui que foi um pouquinho mais enjoadinho, mas também muito tranquilo.
Uma coroa contém 579 gramas de ouro, deu densidade do ouro, 90 gramas de cobre e 105 gramas de prata. Se o volume final da coroa corresponder à soma dos volumes de seus três componentes, qual será a densidade dela? A gente sabe que densidade é massa sobre volume. A massa dela vai ser o quê? 579 mais 90 mais 105. Então, a massa dela vai ser 774 gramas. E aí, a gente tem que achar qual é o volume de ouro, qual é o volume de cobre e qual é o volume de prata e somar para achar o volume total. Então, se densidade é massa sobre volume, volume é massa sobre densidade, concorda? Concordo. Então, volume de ouro é igual a U é ouro na tabela periódica, tá? 579 dividido por 19,3, que é igual a 30 ml. O volume de cobre é igual a 90 dividido por 9, que é igual a 10 ml. E o volume de prata é igual a 105 dividido por 10,5, que é igual a 10 ml. Ó, tá vendo que eu já tô começando aqui a colocar os elementos da tabela periódica? Vocês vão ter que decorar isso aqui na vida de vocês? Nunca. Tá? Vocês vão aprender e vão usar, porque tabela periódica é uma ferramenta de consulta, não é uma ferramenta que precisa ser decorada. Só que com o uso, algumas coisas a gente acaba familiarizando, tá? Então, a densidade da coroa é igual a 770. Deixa eu achar o volume total aqui, né? Volume total é igual a 30 mais 10, que é igual a 50. 774 dividido por 50 vai dar 15,48 gramas por ml. Tranquilo? Tranquilo. Questão 9. Como se chama a mudança do estado líquido para sólido, gente? Solidificação. Solidificação. Questão 10. A dada tabela a seguir em relação à fase de agregação das substâncias, ou seja, sólido, líquido ou gasoso, a alternativa correta. Então, vamos lá. É líquido a 30 graus Celsius, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Ele é, a 30 graus Celsius, ele é o quê? Ele é gasoso. Gasoso, porque é maior que a temperatura de fusão e ebulição, né? Isso. Sim. 2 é gasoso a 25 graus Celsius. Falso. Falso. Ele é o quê? Líquido. Líquido. Por quê? Porque a temperatura tá maior que a de fusão e menor que a de ebulição. Exatamente. 3 é sólido a 25 graus Celsius. Sim. Verdadeiro. Sim. Por quê? Menor do que a temperatura de fusão e de ebulição, né? Isso. 4 é líquido a 480 graus Celsius. Falso. Falso. Ele é Sólido. sólido. 5 é gasoso a 2.400 graus Celsius. Falso. Falso. Ele é Líquido. líquido. Ó, e vocês viram que essa questão aqui é uma questão muito parecida com o cálculo colunciano, né? É, professor? Só muda a tabela. É igualzinho a questão do cálculo colunciano. Não. Só muda a tabela. Evaporação, calefação e ebulição. São exemplos de quê, gente? Passagem do estado líquido para o de vapor. Perfeito. Questãozinha de graça aí, né? Questão 12. Durante a mudança de estado físico de uma substância pura, falando substância pura, a temperatura varia uniformemente, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A temperatura varia quando a gente pega o gráfico, quando está mudando a temperatura, quando está mudando a fase, a temperatura ela é sempre constante, né? Então, a temperatura se mantém constante, a pressão constante. Que lembra que a gente aprendeu depois
que tanto temperatura quanto pressão varia essas mudanças de estado? Sim, Sim? sim. Questão 13. A gente tem duas substâncias aqui. Pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, podemos afirmar que a temperatura de 40 graus Celsius e 1 atm. Então, vamos lá. 40 graus Celsius. Etanol está em qual estado, gente? É líquido, E o éter? gasoso. Gasoso. Vocês já viram em filme essas coisas assim que o pessoal às vezes costuma colocar alguma coisa no pano e dar para os outros cheirar para desmaiar? Aham. É isso aqui, é éter etílico. Ó, É isso aqui. gente. Então, olha só, o etanol é líquido e o éter é gasoso. Então, nessa temperatura aqui, o éter se encontra na fase líquida, não. O éter se encontra na fase gasosa e o etanol na fase líquida. Tranquilo essa aqui também? Tranquilo. Questão 14. Essa aqui eu vou puxar a orelha de algum de vocês. Não sei nem quem foi, não, porque na hora que eu tô corrigindo, eu não sei. Eu pego por questão para corrigir. Eu troquei o gráfico, coloquei as mesmas perguntas. Vocês forem colocar a mesma resposta do exercício do outro lá. Uai. Como assim? Por exemplo, qual a temperatura de ebulição aqui, gente? Qual que é essa pergunta? Cadê? D 75. Mais ou menos uns 70 aqui, não é? Coloquei 70. Pois é, teve gente que colocou 100. Uai. Qual a Sim. temperatura? Nossa senhora, Qual uai. a temperatura? Qual a temperatura de fusão? 40. 40. Teve 40. gente que colocou 0. Então, assim, é aquilo. Não tem Pois ninguém é. controlando vocês com relação à cola, né? Isso vai da consciência de cada um. Mas tem umas coisas, gente, que, pelo amor de Deus, né? Hoje vocês não sabem colar, não, velho. Ó, o gráfico. Uai, quem que botou 0? Mas, gente, gráfico é só interpretação. A pessoa Teve Nossa, outras essa questões que eu interpretação. peguei cola. Teve, gente. Nem todas. A maioria das questões não sou eu que faço. Mas aí, isso aí, vamos dizer outro, vai da consciência de vocês, né? Meu Deus do céu. Que é uma coisa que eu brinco, que é o seguinte: meu diploma tá na minha gaveta ali já. Vocês que ainda tem um caminhozinho para percorrer aí para pegar o pedaço de papel ainda. Mas vai de cada um. Então, vamos lá. Já pensou colocar 0, velho? Questão. Então, o gráfico representa o aquecimento, tá? Porque eu coloquei o gráfico igualzinho, só troquei os valores, né? E a questão também igualzinha. Esse gráfico representa uma substância pura ou uma mistura? Pura. 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 Porque durante as mudanças de fase, a temperatura se mantém constante. Certo? Certo. Aí, olha só, foi uma falha minha que eu não coloquei se o tempo era minutos, segundos e não coloquei a temperatura aqui. A gente viu esse gráfico um monte de vezes e a gente viu que é temperatura por tempo, né? Isso. Aí aqui vocês podiam colocar que era 10 horas, que era 10 minutos, 10 segundos, enfim. Para mim não tinha problema nenhum, tá? Mas como eu vi que a maioria prestou atenção que aqui era temperatura e aqui é tempo, aí eu fiquei muito tranquila, mesmo eu tendo esquecido de colocar isso aqui, tá? Então, faixa de temperatura que a substância permanece sólida. Teve gente que colocou de 20 a 40. Eu aceitei, mas tá certo? 100% certo? Não. Não, por quê? Qual a temperatura que ele mantém sólido? 20. 20. Isso aqui tudo é sólido, gente. De 0 a 20? Não. E menos 10? Qual que é o estado dele? Sólido. E menos 50? Sólido. Tem outro estado para ser aqui, além de sólido, daqui para baixo? Não. Então, e foi até assim que eu respondi lá, que é o quê? Menor do que
40 graus Celsius. Qualquer temperatura menor que 40, ele vai ser sólido. Certo? Ah, tá, entendi. Aí, olha só, faixa de temperatura que a substância permanece totalmente líquida. Aí sim, é de 40 a 70 ou 75, né? Então, vamos colocar de 40 a 70 graus Celsius. Por quê? Acima disso tem como ter outro estado e abaixo disso tem como ter outro estado. Agora, no caso do sólido e no caso do gasoso, não tem como ter outro estado antes e depois, respectivamente. Tá? A temperatura de ebulição, gente. 70, 75. Aham. É o segundo platô de temperatura aqui, é a segunda temperatura constante aqui, ó. Temperatura de fusão dela, gente. 40. 40 graus Celsius, que é o primeiro constante de temperatura aqui, a passagem de sólido para líquido. Tempo que a fusão demora? 20 minutos? 20 minutos, de 10 a 30. Tempo que a substância permanece líquida. Líquida não é aqui? Então, 10 minutos. Aí tem gente que respondeu o contrário também, pois 10 minutos aqui e 20 minutos aqui. Como? Estado físico em 1 hora. Vamos pegar 1 hora e 60 minutos, né? Uhum. Que estado físico que começa aqui, ó. O que tem aqui? Gasoso. Estado físico a 35 graus Celsius. 35 graus Celsius está mais ou menos aqui, ó. Que estado físico que a gente tem aqui? Sólido. Sólido. Perfeito. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Alguma dúvida na correção da prova? Então, Não? professora, a resposta da questão 2 é qual? Propriedades gerais. Eu vou mexer nela lá daqui a pouquinho, Beleza. tá? Gente, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma modificação que vocês acham que a gente tem que fazer, podem ser bem sinceros comigo. Não, Eu tô sempre um canal aberto com vocês, tá? Eu tô Qualquer amando. coisa. Então tá bom. Qualquer coisa que vocês acharem que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, tá? Se tiver dúvida, a gente para, volta. E aí eu vou corrigir isso lá. Aí uma outra coisa que eu queria combinar com vocês é o seguinte, é uma coisa que eu não combinei antes, por isso eu não cobrei. A gente tem muita matemática aqui. E aí eu queria que todo mundo fizesse a resolução das questões, colocasse a resolução das questões. Se a gente tem a opção de fazer no caderno, tirar foto, e a gente tem a opção de anotar lá. Aí eu queria que vocês fizessem isso. A gente pode ficar combinado assim? A partir da próxima prova, vão ter todas essas resoluções lá para eu poder considerar. Até mesmo porque eu tento dar a prova um pouco mais puxada, mas na hora de corrigir, minha mão é um pouco mais leve. Eu considero muita coisa. Se tem só a resposta, é certo ou errado. Eu não tenho como considerar nada. Então, é uma coisa também que é vantajoso para vocês. Eu coloquei a conta. Eu também. Sim, a maioria colocou, tá? Mas é só porque aí fica um combinado entre nós que todo mundo vai colocar as resoluções, tá joia? Uhum. Tá ok, professor. Bom, então tá. Ó, boa prova para vocês, para quem ainda não fez, né? Que vocês ainda estão semana de prova. Bom descanso final de semana, que semana que vem a gente volta com tudo. Tá bom? Obrigada, professora. Então tá joia, gente. Bom final de semana para vocês e até mais. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchau.